até às 6 da tarde. Nova Morada em Resumo, com André Costa. Grande tarde para você de quarta-feira, cidade de São Paulo, hein, gente? Sofrendo mais uma vez com o tempo seco. Só quem tem as doenças respiratórias aí sabe o quanto é ruim. Mas quem sofre também, a saúde ocular, que é celebrada em julho, foi celebrada. E também a gente vai falar sobre a questão do inverno e a baixa umidade que agravam os sintomas, né? Da síndrome do olho seco. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 50 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de problema da visão e deste número, 60% dos casos são de cegueira e deficiência visual, mas como se fosse tratado com antecedência, poderiam ser evitados. A médica oftalmologista, a doutora Kemi Salami, vai falar com a gente na tarde de hoje para alertar você, ouvinte da Nova Morada, também trazer a prevenção, né? Para você se cuidar nesse tempo seco, não somente na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo e em todo o Brasil. Doutora Kemi, boa tarde e obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu agradeço muito o convite. Doutora Kemi, eu já aproveito para iniciar com aquela pergunta tradicional. A síndrome do olho seco afeta todas as faixas etárias? Essa pergunta é excelente, André. Ela é uma doença mais comum após os 50 anos, principalmente em mulheres. Mas, como você mesmo falou, com a baixa umidade do ar, o inverno, o aumento do vento seco nessa época, associado ao uso prolongado de telas, que é feito em todas as idades, nós temos casos em todas as faixas etárias. Doutora Kemi, deixa eu aproveitar essa pergunta, apesar de ser frequente aí em pessoas com mais de 50 anos, em mulheres, a síndrome do olho seco é uma condição genética também ou não? Que passa ali de pai para filho? Não. Ótima pergunta, André, gostei bastante. Essa é uma pergunta que o pessoal não faz, mas é bem importante. Então, assim, o que a gente vai dividir? A síndrome do olho seco, ela pode ser por dois fatores, basicamente. Ou pela diminuição da quantidade da lágrima produzida, ou pela alteração da qualidade da lágrima produzida. Então, algumas condições genéticas, como é o caso de doenças autoimunes, por exemplo, elas vão aumentar a predisposição ao olho seco pela doença de base, que não necessariamente a primeira doença é o olho seco, ela é uma consequência da outra doença. Então, na questão genética, a gente vai ter, sim, uma herança, mas associada a outros fatores causadores. Uhum. Doutora, ao perceber que essa secura nos olhos e esse incômodo, qual a primeira atitude a ser tomada pela pessoa que está passando por isso? Olha, André, além da sensação de irritação que o olho seco dá, ele pode dar uma série de sintomas, como ardência, sensação de areia nos olhos, sensação de corpo estranho, olhos vermelhos, flutuação da visão, que é um pouco de dificuldade para enxergar, que melhora quando a gente fica piscando. Todos esses sintomas, eles pioram ao fim do dia. Então, identificando esses sintomas, tem que procurar o médico oftalmologista. Eu acho que sempre é importante a gente fazer esse alerta. Uhum. Além da doença do olho seco, existem outras condições oculares que podem levar a problemas até mais sérios, mas procurar o médico oftalmologista. Doutora, aproveitando, né, que a gente fala bastante dessa questão médica, das pessoas procurarem um profissional, de irem atrás, não deixarem, né, é só hoje porque está muito seco, está todo mundo falando, vem aquela famosa frase, né, todo mundo está falando que está acontecendo isso, então não tem necessidade de ir atrás. Mas vale relembrar um cuidado básico, né, de não levar as mãos aos olhos, né? Sim, excelente. Nessa época, inclusive, André, a gente tem o aumento das taxas de conjuntivite. Né? Conjuntivite é aquela inflamação do olho que deixa o olho bem vermelho, que transmite, que atrapalha a qualidade de vida e também a parte econômica, porque a pessoa tem que ficar afastada das atividades para não transmitir para outras pessoas. Então, sim, é bastante importante não levar a mão aos olhos, até para não pegar conjuntivite. A própria Covid pode ser transmitida através do contato com os olhos. Então, bastante importante, se for levar a mão aos olhos, lavar as mãos com água e sabão antes.
Deixa eu te perguntar também, doutora, com o retorno das aulas, muita gente nos acompanha, pais, mães, avós nos acompanham aqui no Nova Morada em Resumo. Qual a orientação para os pais, para os adultos, né, que eles podem dar para as crianças nesse retorno às aulas? Ótimo. Primeira coisa é isso, lavar as mãos sempre, a higiene das mãos evita uma série de doenças, inclusive respiratórias, que são bastante também comuns na faixa escolar. O uso das telas, ele tem que ser mais controlado. Eu sei que fica difícil, gente. Eu tenho criança em casa também. Eu sei que falar é uma coisa, fazer é outra. Mas quanto mais novo, menor o tempo de tela ideal, sendo que é contraindicado o uso de telas para crianças menores de 2 anos. Isso é um ponto bastante importante. Estimular atividades ao ar livre, no tempo livre dessas crianças, que elas façam mais atividades ao ar livre. A gente já tem estudos que comprovam que atividade ao ar livre 2 horas por dia, ela diminui a progressão da miopia, que é um grau para longe, e que tem sido bastante comum nos diagnósticos nossos de consultório, pelo tempo de uso de visão para perto pelas crianças. Doutora Kemi Salami, médica oftalmologista, está batendo um papo com a gente aqui no Nova Morada em Resumo, falando sobre toda essa condição do tempo seco, como que se afeta a saúde ocular. E tem uma pergunta aqui, inclusive do nosso companheiro de trabalho, o Aldemir, que opera a nossa Nova Morada aqui. Ele pergunta aqui, ó, quem usa lentes de contato, doutora, tem um cuidado diferente nessa época? Ótima pergunta, Aldemir. As lentes, elas são ótimas, né? São grandes aliados aí dos pacientes, porque elas dão uma qualidade de visão até melhor do que os óculos e também esteticamente elas agradam bastante as pessoas, mas nesse tempo que o olho está mais seco, as lentes elas vão agredir um pouco mais a superfície. Então eu sugiro sempre o uso de colírios lubrificantes. Atenção que os colírios lubrificantes, para serem usados com a lente de contato, não é qualquer colírio que você pode utilizar. Então existem colírios que são específicos para esses casos, para evitar o acúmulo de substâncias na lente e evitar que ela seja danificada. Tá certo. Sim. Doutora, aproveitando esse tema bem importante, a questão aí dos colírios, a pessoa também não vai sair de casa agora ou tá no transporte público, porque muita gente voltando para casa acompanhando, vai descer do ônibus ou do trem, vai descer numa farmácia e vai pedir um colírio qualquer, né? Olha, André, isso é super importante. Toda vez que eu estou falando sobre esse tema na mídia, eu abro essa ressalva, eu acho excelente a sua observação. Colírios são medicamentos, então o ideal sempre é o colírio ser prescrito por um médico oftalmologista. Existem diversos tipos de colírio lubrificante, né, os colírios lubrificantes. Para cada caso de olho seco é um tipo de colírio. O que as pessoas podem fazer, que não vai gerar nenhum problema com certeza, é lembrar de piscar os olhos, fechar os olhos durante o trabalho ou quando estão muito expostas a essas condições adversas, deixar os olhos fechados por alguns segundos a cada 2 horas vai ajudar bastante. Usar umidificadores de ar também ajuda muito. Evitar calefação, aquecedores, ar-condicionado, evitar fumaça de cigarro e poluentes em geral. Realmente, os cuidados mais naturais possíveis, como diz a doutora, são o melhor caminho aí, né? Não adianta só ir na base do conhecimento aí popular, né? Ah, eu ouvi dizer que é bom, a sobrinha da minha tia, da minha avó conhece, porque aí de repente você pode agravar um problema, trazer um problema ainda maior, e aí, lógico, que aí a saúde, né, paga muito mais caro por conta dessa atitude. Doutora, uma curiosidade, esse hábito também de lavar as mãos, né, antes de tocar nos olhos, muita gente acaba tendo por hábito, às vezes, fazer a lavagem ali no reservado, né, no sanitário. Lava as mãos e enxágua e joga água no rosto. Também ajuda a combater um pouco dessa síndrome do olho seco? Olha, não faz muita diferença, André. Na verdade, o que ajuda muito é aumentar a ingesta hídrica. Então, beber mais água pode ser uma boa.
Alguns alimentos, eu falo, a gente esquece que os olhos fazem parte do corpo, né, gente? Então, assim, tudo que vai para o nosso corpo vai para o nosso olho. Tudo que vai para o nosso olho vai para o nosso corpo. Então, beber bastante água ajuda. Alguns alimentos com ômega, então peixes de águas profundas, como sardinha, salmão, atum, e alguns óleos vegetais também, por exemplo, óleos de girassol, podem ajudar. E o que ajuda na questão de lavar é a higiene dos cílios, tá? Então, lavar os cílios, que as pessoas também às vezes não sabem mesmo, é falta de informação. Nós temos que lavar os cílios e as pálpebras servem para proteger os nossos olhos. E tem glândulas importantes nessa região que participam dessa composição da lágrima. Então, sempre durante o banho, lavar os cílios, a parte de fora do olho, gente, sempre a parte de fora, ela deve ser higienizada, isso vai melhorar a qualidade da lágrima. Doutora Kemi Salami, médica oftalmologista, falando sobre a importância de cuidar da saúde ocular, principalmente nessa época do ano. Doutora, muito obrigado por esse bate-papo, esclarecendo aí todas essas dúvidas, envolvendo principalmente o tempo seco aí que vem sempre se arrastando aí nesse inverno aí que está mais parecendo um verão. Doutora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a você, André, agradeço a toda a equipe da rádio, agradeço aos ouvintes pela atenção e fica esse alerta de vamos cuidar dos nossos olhos, eles são extremamente importantes para a nossa qualidade de vida, para a nossa interação social, então devemos dar bastante atenção para essa parte do nosso corpo também. Muito obrigada. Obrigado, doutora Kemi Salami, médica oftalmologista, que explicou a importância de cuidar também da nossa saúde ocular. Olha, gente, nada aí, viu? Você que tá no busão aí ou no trem voltando pra casa, nada de pôr a mão no olho aí. Ah, tá coçando. Toma cuidado, hein? Não pode levar a mão direto, não, porque realmente pode trazer muitos problemas aí complicados, como pontuou muito bem a doutora Kemi. A gente volta com mais assuntos daqui a pouquinho aqui no Nova Morada em Resumo. Seja bem-vindo. Essa é a sua Nova Morada.